Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Aula 2, Missão 1, História de Pernambuco. Hoje vamos conhecer como é que se encontrava a Europa entre os séculos XV e XVI. Ter essa visão global é fundamental, concurseiro, para você ter mais tranquilidade em estudar Pernambuco no século XVI, Pernambuco no século XVII. Então, os acontecimentos que vamos avaliar neste encontro, ele é fundamental, eles são fundamentais para que vocês possam ter uma visão mais segura da história de Pernambuco. Obviamente, quando eu falo a construção da modernidade, o que equivale à modernidade, professor? Modernidade ou a Idade Moderna equivale àqueles acontecimentos que marcaram a Europa e o mundo entre os séculos XV e o século XVIII. Então, entre o século XV e o século XVIII, vários acontecimentos ocorrem na Europa e, obviamente, eles vão ter grande repercussão aqui na América. Por exemplo, quando eu falo modernidade, sob os aspectos políticos. Na política, teremos a construção do chamado Estado moderno. Quando eu falo Estado moderno, é aquele poder centralizado. Você tem a transição entre os séculos 13, 14, 14 e 15, a formação desses estados modernos, e o primeiro a consolidar essa centralização política foi Portugal. Isso também justifica porque Portugal foi pioneiro na expansão marítima, que é justamente o assunto da nossa aula, a expansão marítima e a formação da capitania de Pernambuco. Não há como analisar a capitania de Pernambuco sem avaliar esse contexto que marca a Europa. Então, veja, o aspecto político, você tem a construção desse Estado moderno, que vai centralizar tantos poderes que ele vai se transformar em um Estado absolutista. Sob o aspecto econômico, que é um outro fator que temos que avaliar quando falamos em Idade Moderna, na economia, a prática econômica será o mercantilismo. O mercantilismo é uma prática econômica que todos os países da Idade Moderna vai desenvolver. E, obviamente, eu vou trazer para vocês detalhes como funcionou, como funcionava a prática do mercantilismo. Ou seja, a Idade Moderna, analisar o aspecto político, analisar o aspecto econômico, o social, com o surgimento da burguesia, o religioso, porque a Igreja Católica vai perder muitos fiéis no século XVI, no contexto das reformas religiosas. Então, tudo isso colabora para você ter uma visão mais ampla e segura da história da Europa, da história do Brasil e da história de Pernambuco. Então, convido a todos vocês para essa missão 1, a formação da capitania de Pernambuco no contexto da expansão marítima. Vamos lá. O contexto da expansão marítima, como eu já falei agora há pouco, se dá no contexto da formação desse Estado moderno. A concepção de Estado. O Estado tem um território delimitado. Ah, professor, e antes? Não havia esse Estado? Havia. O que nós temos no contexto da Idade Média Ocidental são Estados nacionais. No entanto, nem todos conseguiram aí ter uma amplitude ou pelo menos consolidar o poder centralizador. Na Idade Média, o destaque ficou para Portugal. Já no século XII, Portugal consegue se consolidar aí como o primeiro país a ter esse poder centralizado, a ter esse território delimitado. O Estado moderno também possui uma outra característica, que é a moeda única. Uma outra marca desse Estado são os símbolos nacionais, como a bandeira, o hino. Então, quando eu falo Estado moderno, eu posso falar do Brasil atual. O Brasil não tem fronteiras delimitadas, sim ou não? Administração, Constituição, símbolos como a bandeira, o hino nacional, o brasão. Então, tudo isso compõe um Estado moderno. Então, o primeiro a ser formado no contexto europeu foi Portugal. Isso representou alguma vantagem para Portugal? Sim. Portugal saiu bem à frente de outros países. Por exemplo, após Portugal, nós temos a Espanha. Só que a situação de Portugal, século XII, consegue
expulsar os mouros, os sarracenos, os árabes que dominavam a Península Ibérica entre o século VII e o século VIII, chegaram na Península Ibérica, que equivale a Portugal e a Espanha. 4 séculos depois, Portugal consegue se livrar dos mouros, dos sarracenos, enquanto que os espanhóis, só no ano de 1492, conseguem expulsar os árabes, em um evento chamado Guerra de Reconquista. Após a expulsão dos árabes, a Espanha já se credencia para também investir e buscar riquezas além mar. Aí já estou falando da expansão marítima, porque a expansão marítima representa o quê? A busca de riquezas fora do continente europeu. Obviamente que a relação entre a Europa, África, Ásia já existia. Se a gente estudar um pouquinho sobre a história do Império Romano, na própria Roma Antiga, naquele processo de expansão da República, já há contato entre aqueles que habitavam na Europa e aqueles que habitavam na África e em seguida na Ásia. No entanto, no contexto da Idade Moderna, vamos ter ali no século XII as cruzadas trazendo intensidade nessas relações. E pós-cruzadas, você vai ter justamente grupos interessados em ampliar essas relações com a África e com a Ásia. É quando eu falo que analisar o Estado moderno, a formação de Portugal, da Espanha, depois, tardiamente, da França, da Inglaterra, professor, e a Holanda, que tem uma relação tão forte com a história de Pernambuco. A Holanda também. Só que a Holanda se transforma em um estado, em um país, no finalzinho do século XVI, porque a Holanda era um território que pertencia ao Império Espanhol. E aí já entra um pouquinho daquilo que a gente vai trabalhar lá na frente, as invasões holandesas. Então, as potências que a gente pode relacionar no século XV, século XVI, Portugal e Espanha, eram os países mais ricos, mais poderosos naquela época. E por que não a França? Por que não a Inglaterra? Porque eram países que estavam passando por dificuldades no sentido de enfrentamentos e guerras. No caso, a França e a Inglaterra entraram em choque na Guerra dos 100 Anos, a Guerra de Duas Rosas, ali no contexto medieval. Então, havia uma dificuldade muito grande de consolidar a política internamente e a economia França e Inglaterra. Aí você entende por que os primeiros a chegarem aqui à América foram os espanhóis e os portugueses, porque eram as nações, os países que estavam mais avançados do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política. Do ponto de vista da política, a gente pode determinar que eram países absolutistas, Portugal e Espanha. E o que vem a ser o absolutismo? É quando você tem esse rei com plenos poderes, uma forte centralização política. Alguns livros de história, eles trazem que o absolutismo era um poder limitado. Não, não é um poder limitado. Porque quando eu falo Estado moderno, eu digo que ele é formado ou caracterizado por um poder centralizado, sim ou não? Por uma Constituição. Se tem uma Constituição, então vai delimitar o poder desse rei, ou em Portugal ou na Espanha. Em seguida, você vai ter a formação do Estado moderno absolutista na França, na Inglaterra. Na França, o caso mais clássico, né, de absolutismo, tem um rei chamado Luís XIV, que vai usar a expressão o Estado sou eu, representando a questão do poder centralizador e, ao mesmo tempo, a personificação do poder. Desses daqui, aquele país que vai desenvolver uma política mais liberal, obviamente que esse termo só surge ali no finalzinho do século XVII, XVIII, mas aquele país que não vai ficar tão relacionado ao poder centralizador é a Holanda. Porque na Holanda, Países Baixos, você tem um grupo de comerciantes interessados em faturar, em lucrar. Então veja, quando eu falo em expansão marítima, eu preciso trabalhar com a formação dos países, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, a prática política desenvolvida, que é o absolutismo, que a gente não chama não só de prática, né, mas também há teóricos que defendem o poder centralizador. Só lembrando, alguns teóricos, como Thomas Hobbes, ele vai dizer que o Estado tem que ser forte,
porque senão a sociedade vira um caos. Ele escreveu o livro Leviatã, comparando a sociedade, seria mais ou menos assim, numa sala de aula, está o professor com seus alunos. Enquanto ele está ali, representa uma ordem. Ele saindo, você sabe que a sala vai ficar uma desordem. É isso que Hobbes justifica no seu livro Leviatã. E temos também outros teóricos que justificam o poder centralizador. Agora, quando eu falo Estado moderno absolutista, não tem como deixar de falar na burguesia. O que vem a ser a burguesia? Eu coloquei aí no seu slide os interesses da burguesia no contexto da expansão marítima. A burguesia, eu até chamo que a idade moderna é a idade da burguesia. A expressão burguesia vem de burgos. Os burgos eram locais onde havia aí feiras, comércio, no contexto do século XII, século XIII. Havia o castelo, ao redor do castelo, esses comerciantes que traziam mercadorias do Oriente e um lucro exorbitante, poderia trazer, de repente, um piloto lá no Oriente, que custava R$1, eles vendiam na Europa por R$3.000, algo altamente lucrativo. Só que esses burgos serão desprezados pelos nobres. Por quê? Porque no contexto medieval, trabalho é sinal de maldição. Vamos contar um pouquinho a história de Adão e Eva. Eles pecaram. Qual foi o castigo para o homem? Olha o suor aqui escorrendo. Ter que trabalhar para se manter. Foi o castigo que Deus trouxe para o homem, o trabalho. E a mulher sentir dores de parto. Na Idade Média Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana resgata esse princípio. Então, trabalho é maldição. E, obviamente, a Igreja Católica não aceita a cobrança de juros. Lembra da aula de matemática? Juros, capital, vezes taxas, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, você não pode ganhar em cima do tempo, porque o tempo não pertence ao homem, pertence a Deus. Então, a Igreja Católica condena a cobrança de juros e condena o comércio. E, obviamente, devido a essa questão do lucro. Porque a mentalidade de um burguês é o quê? O lucro, o faturamento. Mas por que esse burguês vai participar da expansão marítima? Antes da participação da expansão marítima, esse burguês é que apoia o rei. Há uma parceria entre rei e burguesia. Por quê? Segue aí agora a lógica. No contexto do século XII, século XIII, esse burguês ele não tinha tanta liberdade de negociar. Havia até mesmo feiras medievais, encontros anuais, feita a famosa feira de Champagne. Havia a chamada Liga Hanseática ou Hansa Teutônica. Não tem a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade? Pronto, havia uma espécie disso. Essa associação que chegou a ter aí mais de 90 cidades como membros. Agora, qual é a dificuldade? A igreja perseguia. Outro problema, eles estavam em um local, tinha uma moeda. Em outro local, nem existia moeda. Olha a questão da expansão marítima, a busca de metais preciosos, para também fazer e confeccionar moedas. Chegando em um outro local, já havia outro tipo de moeda. Com o surgimento do Estado moderno, lembra que eu falei para vocês? Estado moderno é o quê? Poder centralizado. O Brasil tem um poder centralizado. Logo, a nossa moeda, o real, você pode negociar no norte, é o real. No sul do país também é o real. Então, isso facilitava o quê? O lucro do burguês. E esse burguês vai apoiar o rei com qual interesse? O interesse de faturar, pessoal. Porque esse rei aqui, ele vai ter um exército. Um exército para proteger quem? Proteger as fronteiras e proteger os negócios desses burgueses. Mas, em contrapartida, o burguês iria trazer o que para o Estado? Segue a lógica. Estado e sociedade. A sociedade contribui com o quê? Para manter o Estado? Com impostos. Então, você vai ter esses burgueses que a cada produto que eles vendiam, uma parte iria para o rei. A coleta de impostos. Então, nesse momento, a burguesia firma uma parceria com o rei. A burguesia interessada no lucro, o rei interessado no poder político e também poder econômico. Então, entre os séculos XII, XIII, XIV, XV e XVI, essa parceria vai ficar cada vez mais forte. Agora, se tem um grupo, ao longo do processo histórico, que não podemos confiar,
é a burguesia. O professor, a burguesia hoje seria quem? Os banqueiros, os grandes empresários. Eles vão agir por conveniência. Ele pode hoje escolher um candidato, amanhã escolher um outro. Até que aquele candidato esteja atendendo seus interesses, ele vai apoiar. Então, o burguês hoje, que a gente até classifica alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia. A baixa burguesia seria aquele pequeno comerciante. A alta burguesia é aquele mega empresário. Mas qual é a mentalidade do pequeno burguês e do grande burguês? O lucro, o faturamento. Daí, quando fala-se em expansão marítima, o que é que a burguesia vai entender? Poxa, vou expandir meus negócios. Na tentativa ou na possibilidade de encontrar ouro, de encontrar prata, de encontrar especiarias. Então, a expansão marítima é resultado dessa parceria rei e burguesia. E, obviamente, tudo isso em um contexto chamado mercantilismo. O que vem a ser o mercantilismo? Você está vendo aí na telinha o termo mercantilismo, mercantil, comércio. A expressão mercantilismo foi criada por Adam Smith. Adam Smith é um pensador liberal que escreveu o livro A Riqueza das Nações. Adam Smith é considerado o pai do capitalismo, o pai do liberalismo econômico. E, obviamente, Adam Smith vai estudar, veja que ele não é da época do século XV e XVI. Adam Smith é um pensador iluminista. Só que ele vai perceber que todos esses países, todos eles tinham uma política econômica baseada em quê? No monopólio. O que é o monopólio? É o Estado deter todas as condições de negócios. Não há a liberdade comercial ou cambial. Além disso, uma outra marca do mercantilismo é a balança comercial favorável. Ou seja, pensar sempre deixar o saldo positivo para o Estado. Uma outra característica desse mercantilismo, o capitalismo comercial, que vocês podem também encontrar em algumas questões, é que você tem um exclusivismo a partir do momento em que esse Estado vai encontrar um território para explorar. Esse território encontrado para explorar é a colônia. E esse Estado que explora recebe o nome de metrópole. Então, a relação metrópole-colônia, Brasil-colônia, Portugal-metrópole, se dava através disso, do exclusivismo, do monopólio, buscando sempre extrair as riquezas desse local. Por isso, quando eu falo mercantilismo, olha só que interessante. Veja que estamos agora entendendo a construção desse Estado moderno, as relações que ele tem, no caso, o rei, com a burguesia, porque quando chegar lá na frente, vamos trabalhar o desmanche desse Estado. Por exemplo, quando estudarmos a Revolução de 1817, a Revolução de 1817, a Revolução dos Padres, o combate é contra o absolutismo. Aí você já sabe o que é absolutismo, um poder centralizador. Dom João ele era absolutista, Dom Pedro era absolutista. Veja que quando tem a Confederação do Equador, 1824, mais uma vez, em Pernambuco, há uma contestação ao poder centralizador. E aqui você está vendo a origem. Lá na frente, vamos ver o desmanche. Então, veja, quando você encontrar alguma questão de história falando de antigo regime, o antigo regime é, na economia, o país pratica o mercantilismo, na política, o país ele recebe o título de absolutista. Mercantilismo, prática econômica que todos os países europeus desenvolviam. Então vamos acabar com aquela história. Se Pernambuco fosse ocupado pelos franceses, ou se os holandeses continuassem aqui em Pernambuco, seria um estado, uma região bem mais próspera. Não. Todos os países da época têm o mesmo interesse em explorar. E olha que os portugueses desses países eram os mais desorganizados. Imaginemos a Inglaterra aqui, é desmontar. Se hoje nós temos 7% da Mata Atlântica do que existia no século XVI, hoje talvez não existisse nada. Professor, que conversa, se a Inglaterra tivesse ocupado e ficasse aqui, o Brasil seria próspero. Veja a quantidade de países africanos que falam a língua inglesa. Aqui, na América do Sul, nós temos a Guiana Francesa. Olha a situação da Guiana Francesa. Olha a situação do Suriname, que teve também a ocupação aí holandesa. Olha o Haiti, que também foi uma colônia francesa. Por isso, quando trabalhar esse assunto, ter muito cuidado. Talvez teu professor de história
naquela visão antiga, tradicional, ele trabalhou com o conceito de colônia de exploração, colônia de povoamento. Galera, toda colônia é ao mesmo tempo de exploração e de povoamento, porque colonizar significa explorar. A Holanda veio para Pernambuco com o interesse de explorar riquezas. Ah, professor, mas aí Nassau ele conseguiu aqui construir uma situação que urbanizou Recife. Sim, mas ele entrou em choque com os interesses da Companhia do Comércio. O interesse maior é justamente garantir a exploração. Mas, claro, se eu venho da Europa e vou ficar aqui um ano, eu tenho que criar uma condição de moradia. Ou seja, estou fazendo o quê? Povoando. Agora, a diferença entre a colonização no Brasil e a colonização nos Estados Unidos, por exemplo, é os motivos que levaram os portugueses virem para o Brasil, os motivos que levaram os ingleses irem para a América do Norte. Foram distintos. Na Inglaterra havia perseguições religiosas, havia uma onda muito grande já de desemprego, o êxodo rural, porque o campo estava sendo mecanizado e levou muitos para a cidade, e da cidade eles vieram para a América tentar começar a vida do zero. É diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Os portugueses vieram, Cabral dá o pontapé inicial e depois, olha, o que vamos explorar aqui? Diferente daqueles que saíram da Inglaterra para os Estados Unidos. Vamos morar naquele local. É tão tal que eles vão dar o nome de Nova Inglaterra. Então, nos Estados Unidos teve colônia de exploração e de povoamento. O que justifica o genocídio de tantos índios lá nos Estados Unidos? Isso quer dizer exploração. Mas aí com o interesse de construir uma nova vida. Aqui no Brasil também teve povoamento e exploração, mas a marca maior foi a exploração. Então veja, mercantilismo, absolutismo, o nome antigo regime. Ô professor, se eu digo que algo é antigo, porque o novo ou algo substituiu aquilo, sim ou não? Se eu digo que o iPhone 5 é antigo, é porque tem um outro sucessor. Pois é, amiguinhos. Quando eu falo antigo regime, mercantilismo, absolutismo, porque um novo regime substituiu. Olha, quem substitui o mercantilismo? O capitalismo. Ah, mas o senhor disse que eu posso chamar aqui capitalismo comercial. Sim, o capitalismo que substitui é o industrial. O que é isso? O cara produzir em larga escala e faturar em larga escala. É a lógica do capitalismo. Capital, produzir capital. E quem substitui, o que substitui o absolutismo? A proposta, a democracia. O novo regime é esse que estamos vivendo hoje. Você tem na economia capitalismo, na política democracia. Então, hoje nós temos a parceria capitalismo e democracia, que obviamente gera polêmicas, porque a marca do capitalismo é a exclusão e a democracia busca a inclusão. Daí esse embate que estamos vivenciando hoje no cenário político brasileiro e também mundial. Então, olha, expansão marítima ocorre no contexto do antigo regime, que se consolida no século XVI e tem seu apogeu no século XVIII. Em seguida, o declínio, que coincide justamente com o que o declínio? Com os movimentos de emancipações, ou no caso, o desejo de romper laços com Portugal, começando com a Inconfidência Mineira, depois Conjuração Baiana e chegando a Pernambuco. Essas ideias libertárias, essas ideias contrárias ao antigo regime, no finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Então, a expansão marítima, ela ocorre nesse contexto de mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, porque está ocorrendo um movimento cultural, científico, literário, chamado Renascimento. Esse movimento que surgiu na Península Itálica, não existia Itália nesse período, viu, pessoal? A Itália só surge como país no século XIX. Então, o Renascimento, nas suas fases do 300, 400, 500, vem pregar o quê? Razão, ciência. Vocês acreditam? Ó, pessoal, agora eu vou falar, eu vou pegar pesado, viu? Ainda hoje, eu estava vendo alguns textos que hoje, 2018, há pessoas que acreditam que a Terra é plana. Era um pensamento do século XV. Havia a pregação que a Terra era plana. Como era plana, se o indivíduo fosse a uma determinada distância, poderia cair em o quê? Em um abismo.
com a existência de monstros marinhos. O Renascimento contribuiu para que o homem pudesse observar os astros, estudar o universo, e já havia um rapaz chamado Nicolau de Cusa que pregava a esfericidade da Terra. Isso se transformou em uma loucura para muitos. A própria Igreja Católica, na Inquisição, vai convocar alguns desses caras, é o quê? A Terra é plana, meu amigo. E, obviamente, entre aqueles mais conhecidos, Nicolau Copérnico. Então, todos esses estudos geográficos também colaboraram para a expansão marítima. E, obviamente, quem vai acreditar nessa teoria da esfericidade da Terra é Cristóvão Colombo. Aí Colombo vai dizer, muito bem, Portugal foi pioneiro no processo de expansão marítima, saindo ali de Lisboa, conquistando a parte, o litoral africano, depois conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, e finalmente chegou à tão sonhada Índia, né? Ou no caso, as Índias, como eles usavam essa expressão, que equivale hoje à região da China, a Índia propriamente. E você tem justamente Vasco da Gama, que chega em Calicut e obviamente vai ampliar essa relação Europa, África e Ásia. Em seguida, Colombo, que era genovês, Gênova, uma cidade italiana, vai apresentar um projeto aos reis da Espanha. Você tem Fernando e Isabela, apresenta esse projeto e o rei, com desconfiança, apoia. A rainha, né, deu mais ênfase a isso. E Colombo prega que, se a Terra é esférica, eu posso ir para o Oriente na mesma rota dos portugueses, ou posso ir para o Oriente pegando o Ocidente. Porque imaginemos, se a Terra é esférica, eu estou aqui, olha, eu posso vir por aqui, ou posso vir por aqui. Só que Colombo não imaginava que entre a Europa e a Ásia existiam novos grupos sociais, existia justamente um território que lá na frente vai receber o nome de América. Então a expansão marítima é importante para compreendermos o avanço desses países, a importância de entender que todos esses países têm uma mesma mentalidade, que era o lucro, o faturamento. Então eis aí a relação mercantilismo e a colonização. A busca de metais preciosos. Se hoje um país é avaliado pela quantidade de ouro, prata, no caso, perdão, né? Hoje, desde a conferência de Bretton Woods, em 1948, o país é avaliado pela quantidade de reservas de quê? Da moeda americana, o dólar americano. Na época, quem detinha mais ouro e prata. Por isso que no século XVI, no século XV, a potência mundial, Portugal. No século XVI, a potência mundial é a Espanha. Porque é o país que mais consegue acumular ouro e prata. Que eles pegaram o Império Azteca, o Império Inca, e lá já havia justamente a utilização desses metais. Portugal só vai encontrar ouro aqui no Brasil no século XVIII. Então, mercantilismo, metalismo, colonialismo e, obviamente, a exploração da África, da Ásia e da América. Olha aí o mapinha, para você perceber a intensidade das viagens marítimas a partir do início do século XV. Obviamente, quando eu falo viagens marítimas, seria mais ou menos você projetar uma viagem para Marte hoje. Veja que os Estados Unidos é um país, junto com a Rússia e outros, né, que investem bastante em exploração espacial. Requer o quê? Muitos recursos, muitas tecnologias. Na época, o mapa era bastante utilizado. A cartografia foi importante para o sucesso dessas viagens. Além disso, o astrolábio, a experiência do navegador, que não era fácil enfrentar 2 meses, 3 meses de viagens. E, obviamente, teria que enfrentar os mitos, essas histórias de monstros marinhos e assim por diante. Quando eu falo expansão marítima, olha aí o mapinha. Vocês estão percebendo que a Europa está tendo contato com a África, com a Ásia, com um novo continente, novos mundos, que foi a expressão que Américo Vespucci utilizou em referência à América. A gente pode dizer que aí teve início a globalização. O que é globalização? Esse intercâmbio de comércio, de pessoas, de cultura. Então é comum na prova de geografia, ou até mesmo quando se fala em atualidades, que a globalização teve início com a expansão marítima. Esse